Sejam todos muito bem-vindos nessa hora de reflexão sobre a visão da doutrina espírita. A afirmação de base é de Hannah Arendt, uma filósofa judia, que disse que é certo que os homens nascem, mas não nascem para morrer, nascem para começar. Então, começar o quê? Começar uma verdadeira transformação, uma verdadeira quebra de paradigmas, uma verdadeira mudança em busca do aprimoramento. Então, Heráclito, um filósofo, disse: a única coisa permanente na vida é a mudança. Então, moramos numa casa astral em constante mudança. Nós também somos convidados pela vida a promover mudanças. E sobre o texto que a gente quer refletir, algumas anotações importantes. Assim também, disse Paulo, andemos nós em novidade de vida. Paulo, o apóstolo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, cultivar a verdade, fazer o bem e colaborar na fraternidade universal. Esse é o propósito da vida. À medida que crescemos em conhecimento superior, ilumina-se-nos o entendimento para situações mais difíceis. É aí que descobrimos a realidade das posições evolutivas e começamos a enxergar a nós mesmos e as criaturas nos diferentes degraus de compreensão que conseguiram alcançar. Então, é através das experiências que nós vamos adquirindo esse entendimento, dilatando a nossa consciência, tornando-nos capazes de compreender melhor e mais profundamente o próximo, as circunstâncias, as situações e nos elevarmos no degrau evolutivo. Deus não é Deus de imobilidade e indiferença. A vida move-se ao influxo do seu divino amor. Tudo, então, está em movimento, na busca do aprimoramento. Trabalhar pela aquisição de valores substanciais para a vida infinita é um objetivo que devemos alcançar. Trabalhar com bom ânimo para alcançar esses valores substanciais para a vida infinita. Esperar o futuro sem descansar as mãos e sem esquecer que uma fisionomia alegre e otimista constitui um dos ângulos básicos no edifício do êxito. Então é preciso fazer esse procedimento, essa busca, com bom ânimo, com um sorriso nos lábios, porque isso é sinal de êxito. Não basta confiar em Jesus. É necessário que também Jesus possa confiar em nós. O nosso curso aqui na Terra, de novo, é para aprender. Aprender o quê? Aprender a viver, aprender a perdoar, aprender a esperar, a compreender, a ajudar e a servir de acordo com a vontade de Deus. Então, o convite é para submissão à vontade do Altíssimo. O Espiritismo é doutrina de progresso. Somos auxiliados para aprendermos a auxiliar. Quem pratica caridade encontra caridade para si. O melhor caminho é o ajustamento real de nossa personalidade aos princípios cristãos que abraçamos. Então, precisamos nos ajustar
aos princípios evangélicos, a tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado, o que ele tem exemplificado para nós. As estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente, pois a felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Então, isso significa, como ponto de partida, o interesse nosso em penetrar em nós mesmos, no nosso campo íntimo, nos autoconhecermos e, em seguida, nos autoeducarmos, para que realmente possamos separar as sombras das luzes internas e ganhemos força e lucidez, sabedoria para perseverar na realização dessa concretização dos valores em nós. Porque a parte intelectual, a parte da palavra, a parte até mesmo da ação, se não alcançar o íntimo, não há real mudança, não há real proveito. Atitude comportamental precisamos ter, lúcida, em face das tarefas que viemos desempenhar na Terra. Então não dá para renunciar aos nossos compromissos. O principal objetivo é progredir espiritualmente. Então, a fala, a ação, os gestos, se ficar só no nível superficial, não há verdadeiro progresso. Regemos o nosso destino, sucessos ou fracassos, nós os regemos. Nós provocamos sucessos ou fracassos, que são apenas e tão somente subprodutos das nossas atitudes construtivas ou destrutivas. A compreensão do melhor depende de um raciocínio lógico para cada situação e se dá na criatura através de uma sequência progressiva, onde se leva em conta a maturidade espiritual adquirida. Então, nós vamos compreendendo que seja melhor, nobre, digno, que nos faculte um adiantamento à medida em que vamos amadurecendo numa sequência progressiva, adquirindo essa maturidade espiritual. Em experiências evolutivas, no decorrer dos tempos, sem pressa, sem pausa, sempre perseverando. Quando estamos fazendo o nosso melhor, agimos de acordo com o que sabemos nesse exato momento. E dessa forma, a providência divina estará nos protegendo quando a gente não se trai, quando a gente faz realmente aquilo que sabemos ser o melhor. Porém, quando propositadamente não correspondemos com os atos e atitudes ao nosso grau de justiça, ao nosso grau de entendimento e compreensão e conhecimento, passamos a não mais receber as condescendências espirituais, visto que transgredimos os limites das leis naturais que nos amparam e nos sustentam. Então, importa não fazer compromisso com o mal, importa aderirmos ao bem verdadeiramente. O mundo, em todo tempo, é uma casa em reforma, com a lei da mudança ali presidir todos os movimentos através de metamorfoses e dificuldades educativas. Por isso, o tom, a característica do nosso mundo é a impermanência. Tudo vai se modificando e tudo é educativo. Tudo pode se transformar em lições, porque a vida é pedagógica. A Terra nos pede cooperação no bem, e a ordem não é a deserção, e sim a adaptação. Não podemos desistir, não podemos renunciar aos nossos talentos. Somos convidados a cooperar.
Somos chamados à vivência no mundo, a fim de compreender e melhorar a vida em nós e em torno de nós. Renovar a atitude mental para não sufocar as tendências superiores. Então, por exemplo, nas ocasiões em que percebemos alguém do nosso convívio em erro, devemos abrir mão de julgar. É preciso observar se ela, a pessoa, for de grande periculosidade para a sociedade, devemos sim tomar medidas para isolá-la, mas não julgar, porque não cabe a nós julgar a ninguém. Nós podemos amparar e o juízo que devemos fazer é sobre nós mesmos, porque para julgar é preciso colocar-se como juiz. E quem de nós, né, não comete erros? Quem de nós não se equivoca? Então é preciso separar o crime do criminoso. E isso é uma renovação de atitude mental, porque estamos todos há muito tempo acostumados a julgamentos. Não extingais o espírito, como disse Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses. É preciso guiarmos-nos pelo Espírito. Muitos irmãos nossos, ao transpor os pórticos do mundo invisível, regressam da terra com o mesmo nível de ignorância e de indiferença com que nela entraram. Os discípulos deverão interrogar-se a si mesmos no balanço das atitudes de cada dia. Que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior ou desenvolvi qualidades elevadas do espírito? Então, essa análise, essa investigação diária sobre nós mesmos, as nossas escolhas, motivações e condutas, nos orientarão para o crescimento espiritual. A transformação constante é um fenômeno biológico, graças ao qual a vida se perpetua. Renovam-se as células do nosso corpo e renovam-se também as aspirações da nossa alma. Renovam-se os hábitos e os costumes, e com eles as leis que regem a conduta dos homens em sociedade. Renovam-se os postulados científicos, corrigindo os erros de observação, como também se renovam as concepções de arte e da fé. Todas as energias tendem para a transformação dos seres e dos mundos. A marcha da vida é, portanto, ascensional, das formas simples e primitivas para as complexas e elevadas. Caminhamos de céu em céu e de glória em glória em novidade de espírito. O universo não retroage, avança continuamente. A evolução é o cunho inconfundível que assinala as obras de Deus, que são vivas, ativas, dinâmicas, perfectíveis. Saturemo-nos da doutrina predicada pelo excelso reformador da Galileia. Não nos assemelhemos a odres velhos que não resistem ao vinho novo. Vivamos em novidade de vida, novidade de espírito em perene juventude. O progresso é lei. Contudo, só o conhecimento de nós próprios conseguirá realmente fundamentar esse progresso e expressá-lo em sadios alicerces na experiência. Por essa razão, a maior novidade para nós, acima de tudo, ainda e sempre, é a nossa possibilidade imediata de manejar a própria vontade e melhorar a vida, melhorando a nós mesmos, dignificando a nossa humanidade, qualificando-a. Ociosos de todos os tempos catam recursos para escapar às obrigações.
queixosos e desalentados, rodeados de obstáculos, não realizam coisa alguma. Em todos os cometimentos do progresso legítimo, o problema da construção não se resume à palavra. É necessário dispor de material efetivo na concretização dos propósitos elevados. Necessário renovação do pensamento, dilatar qualidades de cooperação com educação e proveito, valorizar faculdades pelo estudo e pela aplicação à obra da verdade e do bem. Jesus permanece à porta e bate. Se abrir, ele entrará com a bênção divina, a sabedoria, o amor, a luz, a revelação, mas não tem a chave que pertence ao aprendiz. Renovação não é alterar o caminho porque estejamos sob as consequências de ajustes e decisões abraçadas por nós mesmos. Com vistas à nossa melhoria espiritual, muito mais que isso, é aceitar varonilmente as ocorrências adversas, os golpes da estrada, os desafios da prova e as crises da existência, incluindo as mudanças a que penúria, abandono, enfermidade ou desencarnação nos constranjam, procurando servir mais e melhor no plano de evolução e trabalho em que a providência divina nos colocou, transfigurar dificuldade em lição e sombra em luz. Reformemos sentimento, ideia, observação, expressão e discernimento, descerrando portas e janelas sempre novas em nosso mundo íntimo, para que a vida nos acrescente os recursos de conhecimento, receptividade, visão e interpretação, mas sejamos fiéis aos nossos compromissos até o fim. Que Jesus, então, nos abençoe e nos fortaleça para que nós, animados com essa reflexão, com entendimento melhorado, possamos prosseguir em novidades de vida. Obrigada, muita gratidão pela atenção e até a próxima. Que Jesus nos ampare.